É isso aí, galera. Excelente noite. Tristeza, desânimo, falta de vontade de realizar as coisas, uma irritabilidade marcante, redução geral da energia. Aquilo que parece que era muito bom, chega um momento que você não quer. Preocupação excessiva, sofrimento antecipatório, ficar pensando no que tem por acontecer, mesmo coisas simples do dia a dia, uma reunião do trabalho, uma conta para pagar, uma conversa que você tem que ter com um familiar, te fazendo ficar pensando, meu Deus, como é que vai ser? O que vai acontecer? Uma sensação de que algo de ruim vai acontecer e muitas vezes trazendo sintomas físicos, como palpitação, falta de ar, tremor, uma sudorese fria nas mãos, sensação de risco iminente, ou até, em um caso mais extremo, que é o pânico, a sensação de morte iminente, como se você fosse morrer naquele momento, com uma vontade de ir para o hospital, ir para o médico, tô infartando, tô tendo aí um derrame. A tristeza alternada, tristeza e irritabilidade, alternada com períodos de excesso de energia, de alegria exagerada. Eu tô falando, galera, da depressão, da ansiedade, do pânico e do transtorno bipolar, e esse é o tema da nossa transmissão ao vivo de hoje. Muito boa noite a todos vocês que estão aqui. Pimenta Crocheteria, seja bem-vinda, minha querida. Boa noite. Cíntia, boa noite. Liz Frias, boa noite. Deixa eu colocar aqui o tema de hoje: depressão, ansiedade. Quem está chegando agora vai me dando uma boa noite aí, que eu gosto, e gosto de saber também de onde você está falando. Rogério Cigarini, meu cunhado querido lá de Londres, está conosco aqui. Seja bem-vindo, prazer e honra tê-lo aqui conosco. Seja bem-vinda, Jaqueline, a Luchoa. Seja bem-vinda, Juliane Ximenes, na verdade. Seja bem-vinda. Olha a Dami, produtos artesanais de Patos de Minas. É mineiro, ué. Eu sou meio sangue mineiro, viu? Da zona da mata de Minas. Na verdade, eu sou mato-grossense, mas a família da minha mãe é toda de Minas e eu morei muitos anos em Minas. Então, eu tenho o uai no sangue. Então, fixei aí o comentário do nosso tema de hoje. Olha, Eunice, de Boston, Estados Unidos, seja bem-vinda. Jean Carlos de Londrina, muito boa noite. Maria Apá Lourenço, Maria Aparecida, talvez, de Muriaé. Muriaé é zona da mata também, pertinho de onde eu morava. Águas Lindas do Goiás, morei no Goiás também. Ó, a Vânia de Goiânia. Sejam muito bem-vindas. Bem-vindos, bem-vindas. Então é o seguinte, antes de mais nada, quem está aqui com a gente, vai lembrando de prestigiar o nosso trabalho e transbordar na vida das outras pessoas, lascando o dedo nesse aviãozinho aí. Marca de fora a fora aí, porque não precisa nem selecionar muito não. A chance de você mandar para alguém que tem ou já teve sintomas de ansiedade é enorme. E a chance de você mandar para alguém que tem, já teve
ou tem um familiar com depressão, ansiedade, pânico ou transtorno bipolar, é maior ainda. Então, marca de cima e embaixo para a galera estar com a gente aqui, porque hoje eu vou entregar realmente o caminho das pedras que eu venho como profissional. Sou médico psiquiatra desde 2013, já tenho 9 anos de psiquiatra. Sou médico desde 2005, né? Já tem uns aninhos bons aí. E, obviamente, vim me aperfeiçoando cada vez mais como terapeuta, como mentor. Então, eu vou dar mastigadinho para você o que eu entrego para os meus pacientes, para os meus clientes, para os meus mentorados. O caminho das pedras para que você entenda por que isso acontece, quais as consequências de tudo que acontece e, principalmente, a solução para isso que acontece na vida de tantas pessoas. E coloca aí nos comentários se você já teve, ou tem, ou está em tratamento para depressão, para ansiedade, ou se você tem tristeza no seu dia a dia, ou se você preocupa demais, sofre demais por antecedência em relação às coisas que tem por acontecer. Coloca aí nos comentários para mim, por gentileza, esteja presente, dispostos e disponíveis a fazer o que tem que ser feito. Coloca aí nos comentários como te move esse tipo de situação, esse tipo de contexto, né? O que tem a ver com você, ou se tem um familiar na sua casa, se você tem um filho, uma filha, adolescentes, principalmente, que hoje em dia está epidêmico na adolescência, a depressão e a ansiedade. Eu vou explicar por quê. E eu vou explicar como você, como pai, como mãe, pode realmente ajudar os seus filhos e não atrapalhar. Mais importante, porque o que tem de pai e mãe tentando ajudar e atrapalhando, eu como psiquiatra percebo. Com frequência, eu trato o problema de adolescentes e principalmente crianças através dos pais. Porque são os pais que estão adoecidos e as crianças só manifestam sintomas. Grande Paulo Bento, meu querido amigo, coach lá do Goiás, seja bem-vindo, meu irmão. Bom demais ter você por aqui. Débora Galícia, seja bem-vinda aí à nossa live. É um prazer e uma honra recebê-los todos aqui. Ronaldo Bolonha, bom demais ter você por aqui. Muito bom. Ó, Gislaine compartilhando aqui com a gente, ó. Sofro demais por antecedência e tenho muita tristeza por conta de ser a que resolve tudo na minha casa. Gislaine, obrigado aí pelo feedback e já vou começar te ajudando, te explicando que essa é a explicação que você dá. Essa é a história que você conta para justificar os seus sintomas de ansiedade e de tristeza. Porém, se essa realmente fosse a causa, você já tinha conseguido resolver. Não é essa a causa. É isso que é o problema da parada. Que os motivos que você dá para justificar um tipo de sofrimento, principalmente o de depressão e de ansiedade, eles só servem para tampar os reais motivos. Só serve para tampar a causa verdadeira. Por quê, galera? Fala sério. Na causa está a solução. Simples assim. Se a gente pegar de forma concreta, de forma mais objetiva, a pessoa está com uma infecção por uma bactéria X. Se eu sei que a bactéria é aquela, eu dou um antibiótico que mata aquela bactéria e a pessoa acaba a infecção. Se eu consigo perceber a causa do que está sabotando a minha empresa, é o setor de vendas que não está funcionando. Espera aí, eu intervenho no setor de vendas, o problema se resolve. Agora, passa 1 ano, 2 anos, 10 anos dizendo que sabe a causa do seu problema e o problema persistindo, é sinal que você está enganado diante da causa desse problema. Tá, Gislaine? Então, ser quem resolve tudo na sua casa não é o que te causa depressão e ansiedade. Resolver tudo na sua casa tem a ver com a postura que você assume dentro da sua casa e que é essa postura que você assume que te causa depressão
e de ansiedade. Eu vou falar mais detalhes sobre isso aqui mais no final da live. Mas antes eu quero ver aí os comentários de vocês e vou fazer uma explicação mais técnica, médica, como psiquiatra que sou. Depois vou fazer algumas colocações do ponto de vista psicológico e, na sequência, do ponto de vista sistêmico, familiar, das causas, consequências, soluções para a cura da depressão, ansiedade, pânico e transtorno bipolar. Maria Apa Lourenço, estou em tratamento para depressão, pânico, ansiedade e bipolaridade. Então fica aqui, você vai gostar pra caramba do que a gente vai trazer para você. A Edilane trazendo aqui, ó, depressão e ansiedade. Edilane, você vai entender isso em detalhes. Obrigado aí pelo feedback. Porque, gente, cá pra nós, não adianta nada você estar nessa live aqui e não tá presente, entendeu? Então, esteja presente. Vamos supor que você não tem problema nenhum, a tristeza não te incomoda, irritabilidade não te incomoda, preocupação não te incomoda, não tem nenhum familiar com esse tipo de problema, aí você pode fazer outra coisa. Mas se você está aqui e se você está interessado no assunto que eu estou falando, esteja presente, coloca aí no comentário como isso te toca, que tipo de sintoma, que tipo de contexto, quem dentro da sua família que manifesta depressão, que manifesta ansiedade, que você gostaria de ajudar, coloca aí nos comentários, fala comigo. Meu coração parece que vai sair de mim. Tá trazendo aqui a Luzia Flor. Mas as pessoas acham que depressão é só tristeza. Então, a Ju tá até colocando aqui pra gente que a maioria das pessoas acham que depressão é só tristeza. Ficar em cima de uma cama, né? Ficar em cima da cama, reclamando da vida. Mas, principalmente as pessoas de personalidade muito forte, muito enérgica, que não se permitem reconhecer fraquezas, ou suscetibilidades, ou fragilidades, essas pessoas manifestam a depressão predominantemente como irritabilidade. A irritabilidade é um desprazer semelhante à tristeza. Porém, a pessoa não se permite a lamentação, mas sente uma raiva violenta de tudo que está acontecendo, parece que tudo está horrível. E isso é uma manifestação de depressão muito frequente em homens. Com frequente eu atendo homens que eu falo assim, olha, você está passando por uma depressão. E aí fala, que isso, doutor? Tá doido? Eu não sinto tristeza não, não sou triste não. Mas cospe marimbondo da hora que acorda, da hora que dorme. Xinga, chuta até o cachorro. Por quê? Por que isso acontece? Por que essa irritabilidade? A irritabilidade é um desprazer semelhante à tristeza. Porém, ela manifesta muito nas pessoas que não se permitem reconhecer que tem tristeza. Por quê? Porque existe um preconceito muito grande nas pessoas de reconhecer que está triste. Pô, todo mundo pode ter um pouco de tristeza. Todo mundo pode se sentir triste, se sentir desanimado, sem energia. O problema é a pessoa conviver com isso anos e anos, batendo no peito e falando, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de médico. O quê? Psiquiatra? É médico de doido? Eu que não vou no psiquiatra não. Quando um amigo fala, olha, calma, procura uma ajuda, vai num psicólogo, vai num psiquiatra. A pessoa parece que recebeu um xingamento, tá doido. Não é isso não, gente. Na verdade, principalmente atualmente, que eu atendo 100% online, 95% dos meus pacientes têm depressão ou ansiedade. Uns outros 3% têm transtorno bipolar e só uns 2% vai ter psicose, que é alucinação, confusão mental, delírios, ideias desconexas. Só uns 2% das pessoas que eu atendo realmente de vez em quando jogam as pedras mesmo. E tá tudo certo.
O importante é que a pessoa está em tratamento, entendeu? Então a maioria dos problemas emocionais da maioria das pessoas atualmente são irritabilidade, tristeza, sofrimento antecipatório, preocupação excessiva, sintomas físicos, palpitação, falta de ar, faz aquele monte de exame e o cardiologista fala: ô meu amigo, você não tem nada. O quê, doutor? Eu não tenho nada? Claro que tem, mas é que o cardiologista vai olhar o coração e os exames do ponto de vista de imagem, o eletrocardiograma. Aí o cardiologista vai falar que você não tem nada, é porque ele só olhou os critérios físicos. Mas você tem algo sim, que faz o seu coração bater forte demais, que faz você ter aquela sensação de morte ou sensação de risco iminente. Porém, não é da alçada do cardiologista. E os cardiologistas mais habilitados, né? Eles vão dizer: olha, procura um psiquiatra, procura um especialista nessa área, faça uma psicoterapia. E, gente, só não resolve um problema aquela pessoa que não reconhece que o tem. Porque quem é que resolve um problema que não tem? Ninguém resolve um problema que não tem. Então reconheça que você tem um problema e ele automaticamente se encaminhará para a solução. Você se encaminhará para a solução desse problema. Conta aí para mim se isso que eu estou explicando aqui para você é um problema. E eu quero especialmente que as pessoas que estão em tratamento para depressão ou para ansiedade, que a gente sabe hoje em dia que a estatística mostra que principalmente nos grandes centros, metrópoles, nós temos 27,5% da população com ansiedade em níveis patológicos, necessitando de tratamento. Gente, doença muito prevalente na sociedade, tipo uma hipertensão, faz tempo que eu não trabalho com clínica, mas se não me engano é 4, 5% da população, que é muito prevalente. Doenças infecto-parasitárias, que são muito prevalentes, 1% da população, 0,1% da população, 27,5% é epidemia. Nem Covid pegou 27,5% da população nas suas formas graves. Pode ser até que tenha tido nas formas brandas ou assintomáticas, ou seja, sem sintomas. Mas doença manifestando sintoma em 27,5% da população é uma epidemia sim, e que destrói a vida das pessoas, talvez mais que o Covid, por incrível que pareça. A Gel está trazendo: boa noite, doutor Jim, tudo bem? Graças a Deus, minha querida, obrigado, estou muito bem. Pode me orientar como identificar um transtorno? Pois acho que o meu filho tem e não consigo ajudá-lo. Como faço? Gel, obrigado aí pelo comentário, obrigado por estar aqui participando. É um prazer e uma honra muito grande poder estar aqui esclarecendo para vocês sobre tudo isso. E é exatamente aí que eu vou entrar agora. Eu amo quando eu venho com a linha de raciocínio e vocês perguntam exatamente o que eu já ia falar. Olha só, Garden Flowers está trazendo. Aqui só receitam citalopram, Rivotril, fluoxetina. Então a maioria da cidade é dependente. Olha só que interessante. Olha a percepção, Garden Flowers. Obrigado aí pelo comentário, pela participação e pela disposição em aprender e transformar sua vida aqui conosco. Aí é o seguinte, então vou falar um pouquinho da depressão, tá? Quem aí já passou por depressão ou está em tratamento de depressão ou tem sintomas de depressão, coloca eu ou descreve o que está acontecendo na sua vida. Por quê? A depressão, ela muitas vezes é usada um termo para descrever tristeza, mas quando a gente fala em transtorno depressivo, nós falamos de tristeza, desânimo, redução da energia, irritabilidade, dores no corpo. Com frequência chega gente para mim e fala assim: doutor Jim, eu tenho fibromialgia. Fibromialgia? Doutor Jim, meu corpo dói todo. E aí eu continuo
conversando com a pessoa e a pessoa fala, mas eu tenho muita tristeza também, doutor Jim, fico irritada com muita frequência. E aí, então, o que a gente percebe? Que fibromialgia é um diagnóstico que deram para não dar o diagnóstico de depressão, porque as pessoas têm dificuldade de receber o diagnóstico de depressão. Porque a fibromialgia é chamada de depressão sem tristeza. Olha só, a pessoa não tem tristeza. Isso para fibromialgia, tá, gente? Que fibromialgia é uma coisa muito comum hoje em dia. É importante que vocês sejam esclarecidos. A pessoa não tem tristeza, não tem irritabilidade, não tem redução de energia, mas tem uma dor no corpo que você faz exame de cima e embaixo e não acha a causa. E aí você dá um antidepressivo e a pessoa melhora da dor no corpo. E aí essa pessoa recebe o diagnóstico de fibromialgia. Se você tem dor no corpo e tem tristeza, você não tem fibromialgia. Você tem depressão. Então, a depressão tem todos esses sintomas e quase sempre está andando junto da ansiedade. Quase sempre. Por quê? A depressão, ela está relacionada com o mesmo neurotransmissor no cérebro, que é a ansiedade. Inclusive a medicação que se usam, o conjunto de medicações que se usam atualmente para tratar a depressão e a ansiedade, é um conjunto de medicações que tratam ao mesmo tempo a depressão e a ansiedade. A mesma medicação por agir nesse mesmo neurotransmissor. E porque tem um mecanismo psicopatológico semelhante. A depressão é a doença de pensar no passado e lamentá-lo e não aceitar que foi assim. Do negativismo interpretativo do passado. E o mecanismo psicopatológico da ansiedade é um negativismo interpretativo do futuro. O que te faz pensar sempre que o pior vai acontecer. Então, vai fazer uma viagem amanhã. Aí fica, e se o pneu estourar? Ah, tem step. E se o step estiver vazio? Ah, e se estourar o step? Ah, e se eu bater o carro? Ou, o filho vai para a escola. Aí a pessoa fica, e se o coleguinha oferecer droga? Ah, e se tiver um atentado lá na escola do meu filho? E a pessoa começa a pensar num monte de coisa que a probabilidade real disso acontecer é mínima. Mas, por haver um adoecimento, um sentimento de risco além da probabilidade real, o que é irracional, porém muito real, a pessoa sofre por antecedência na ansiedade, trazendo muitas vezes descargas de adrenalina violentíssimas. Por exemplo, se você estiver vindo numa rua e você de repente vê um arrastão, um monte de gente saqueando todo mundo, gente armado, com um porrete na mão, ou você está num risco iminente. Seus olhos veem aquilo, sua mente interpreta o risco real e o seu corpo reage com uma descarga adrenérgica ou uma descarga de adrenalina. Essa descarga de adrenalina vai causar no seu corpo uma reação fuga ou luta, como se fosse um leão vindo na sua direção. Então vai aumentar a frequência cardíaca e respiratória, para levar mais oxigênio e nutriente para os músculos que precisarão trabalhar vigorosamente. Os músculos ficarão hiperativados. Então, se você não correr, se você não tiver uma atividade física vigorosa, você vai começar a tremer. Por quê? Porque o músculo quer funcionar. A circulação na sua pele diminui, priorizando a circulação no músculo. Então, você começa a ficar com as mãos frias, pálidas, geladas, a face fica gelada, fica frio, fica branco. Por quê? Porque o sangue foi deslocado para o músculo
que precisaria trabalhar vigorosamente, que precisará trabalhar vigorosamente, se é que você está num risco real. Você está ali, pitbull, saiu de um portão e está vindo correndo, rosnando na sua direção. Você vai precisar correr. Você vai subir numa árvore que você nem sabia que subia. Tem gente que sobe até em poste, no susto. É ou não é, gente? Coloca aí a verdade, né? Quem aí já passou por um susto que fez algo assim fisicamente que não faria? Tipo assim, coloca eu aí. Nossa, naquele susto eu corri de um jeito que eu nunca podia, né? Podia pôr eu numa prova de 100 metros rasos que eu ganhava por conta da adrenalina. Só que quando você tem um problema de ansiedade, você começa a ter descargas de adrenalina por situações de riscos imaginários, interpretativos, que não são reais. A avaliação do risco fica extrapolada, exacerbada. Então a pessoa está pensando na conta que tem para pagar amanhã. A pessoa está pensando no futuro do filho, que está com 8 anos de idade, e ela está lá matutando, nossa, que faculdade que meu filho vai fazer? Gente, que risco que oferece real a sua integridade a conta que você tem para pagar daqui a 15 dias? Ou a profissão que seu filho vai escolher? Que risco real que oferece? Oferece risco, gente? Sim ou não? A conta que você tem para pagar, uma decisão que você precisa tomar na sua empresa, oferece risco real à sua integridade? Coloca aí nos comentários, por favor. Você acha que sim ou que não? Coloca aí. Deixa eu ver a participação de vocês aí. Vem comigo. Vem na linha de raciocínio. Não. Não oferece um risco iminente à minha integridade física. Mas a reação de adrenalina acontece e a pessoa começa a sentir coração batendo forte, a mão fica gelada, tremor, como se tivesse um pitbull vindo na direção dele. E aí, essa pessoa já é ansiosa, já tem uma tendência de pensar sempre no pior. E aí vem comigo, a pessoa sente o coração batendo com força, a respiração começa a acelerar, a mão fica pálida, às vezes fica até dormente, a boca fica seca. O que essa pessoa pensa? Coloca aí nos comentários. A pessoa já tem uma tendência negativista de interpretar a realidade. Ela vê o coração batendo forte, a respiração fica intensa, como se fosse uma falta de ar. O que essa pessoa pensa? Coloca aí nos comentários. Ela pensa assim: como meu coração tá batendo bem. Nossa, e pulmãozão, hein? Respira top, hein? É isso que a pessoa pensa? O que vocês acham? Ou não? O que ela pensa? Aí, ó, Joelma respondeu. Obrigado, Joelma. Obrigado, Elaine. Pensa que vai morrer. E quando isso acontece, aí, ó, pensa que é um infarto. Da Mi Produtos está falando. E é exatamente isso. E quando a ansiedade é tão grande, que leva a pessoa a ter uma sensação de risco iminente, isso é chamado de síndrome do pânico, ou transtorno de pânico, onde a pessoa tem descarga de adrenalina violentíssimas, sensação de morte iminente, é onde vai parar no médico, no pronto-socorro, não é no médico no outro dia não. Ela vai e fala: meu bem, tô morrendo, me leva. Chega a despedir: olha, foi muito bom viver com você, mas tchau, tô morrendo. Me leva pro médico, eu tô morrendo. A pessoa tem certeza, tá? Tem uma sensação. Aí a gente chama isso de pânico. Então o pânico é um sinal de gravidade, de intensidade, de uma ansiedade que na maioria das vezes é generalizada. Várias coisas preocupam e quando dá descarga de adrenalina, a sensação de morte, a gente chama de pânico.
Então eu expliquei o que é depressão, o que é o pânico, o que é ansiedade. Agora eu vou explicar o que é o transtorno bipolar. O que vocês acham que é transtorno bipolar, gente? Quem aí já viu essa palavra sendo usado como xingamento? Quem já escutou? Oh, você é bipolar. Ah, aquela mulher é bipolar. Sendo usado como xingamento. Olha que absurdo. Olha quanto preconceito. Olha, todo mundo oscila o humor. Às vezes, você acorda, bom dia, mais animado. Já no final, a boa tarde já não é aquele ânimo todo. Ou vice-versa. Tem gente que tem mais energia mais no final da tarde ou à noite, mas de manhã não precisa nem falar muito, não, que a pessoa está baixa a energia, não está com aquele ânimo todo. Então todo mundo oscila o humor no decorrer do tempo. Porém, algumas pessoas oscilam demais. Tem períodos que não fica um pouco alegre, fica muito alegre, com muita energia, uma empolgação excessiva, uma fala acelerada, intensa, com um conteúdo extremamente positivo, positivista, autorreferência positiva, tipo, eu sou, eu posso, eu consigo, eu vou. A pessoa se acha. Parece que bebeu de tanta energia, de tanto poder na sensação. Ou seja, o humor é elevado demais, com muita energia. E aqui muitas vezes chega ao delírio. Muitas vezes não. Eventualmente. Não é tão comum não. A grande maioria dos bipolares não tem delírio. Mas tem pessoas que deliram, delírios de grandeza. Ó, eu sou o enviado de Jesus Cristo, então vocês podem fazer reverência aí pra mim. Ó, aquela empresa ali, tá vendo? É minha. E não é. Mas a pessoa acredita que é. Porque é um delírio de grandeza. Isso é um sinal de gravidade da euforia, ou também chamado mania, dentro de um termo técnico, mas o que quer dizer alegria exagerada, excesso de energia, e não se sustenta lá e de repente entra num período de tristeza, de desânimo, de falta de vontade de fazer as coisas, irritabilidade e eventualmente tem o que a gente chama de estado misto, que mistura um pouco dessa irritabilidade, desse desprazer com o excesso de energia. Isso com frequência traz agressividade. Então a pessoa está muito desprazerosa, muito desgostosa com a vida, mas tem energia. Por quê? Porque um depressivo unipolar, ou seja, que nunca entra em euforia, na maioria das vezes, ou ele vai estar numa irritabilidade baixa, ou numa certa melancolia, uma certa lamentação, não tem energia nem para brigar. Mas o bipolar, muitas vezes, ele está irritado, mas tem a energia da euforia, junto da irritabilidade, e aí, porrada. Ou seja, agressividade, né? Porrada é modo de dizer. Mas agressividade verbal, grita, agride, às vezes fisicamente ou com palavras. Então, quem oscila entre um polo de euforia, de excesso de energia, um polo de depressão, tristeza, desânimo, irritabilidade, tem o que nós chamamos de transtorno bipolar do humor. E o transtorno unipolar é aquele que a pessoa nunca entra em euforia, só períodos de normalidade, depressão. Normalidade, depressão. Nunca entra em euforia. Então é uma depressão, também chamado de depressão unipolar ou transtorno depressivo. E o que eu recebo no dia a dia dos meus atendimentos médicos? Pessoas em tratamento extremamente ineficazes, ineficientes,
já tratando há muito tempo, chega e fala, doutor, eu tenho depressão. Ah, você está há quanto tempo de tratamento para depressão? Não, já tem 5 anos, já tem 10 anos. Eu tenho 20 anos que eu trato depressão. Aí eu pergunto, tem período que você fica bem? Teve, né? Você está se sentindo bem? A pessoa, na maioria das vezes, fala, não. Muito difícil, doutor. Não fico bem, não. Tomo esses remédios aí, mas não adianta de nada. E aí a gente vai investigar e a pessoa não tem depressão. Ela tem transtorno bipolar. Por quê? Porque muitas vezes o colega médico, não especialista, ou algum especialista meio apressado, relapso, não investiga muito bem a ocorrência da euforia. Por quê? Se você se sente alegre pra caramba, empolgado, cheio de energia, às vezes trabalhando 16 horas por dia, dormindo 4 e mais umas 4 horas para as coisas do cotidiano, você vai reclamar? Você vai no médico e fala, olha doutor, tô alegre. Coloca aí, gente, coloca aí nos comentários. Se você começar a se sentir com muita energia, muito alegre, muito empolgado, achando que tudo é maravilhoso, que tudo vai dar certo, você ia lá no médico reclamar? Coloca aí sim ou não, por favor. Você ia lá, doutor, tô empolgado demais, tô muito alegre, tô com muita energia, tô trabalhando, produzindo no 12. E realmente, na época da euforia, a pessoa produz pra caramba. Mas só que essa euforia não se sustenta, não fica lá. Olha só, a Valéria tá trazendo, não, Doras Corsato, Dili Léo, obrigado pelo feedback aí. Não, nunca iria. Gel tá dizendo que não. E é isso que acontece. A pessoa não vai ao médico reclamar que está em euforia. Claro que não, pelo contrário. Na maioria das vezes, mesmo se o médico perguntar se tem euforia, se às vezes fica alegre demais, a pessoa não vai reconhecer que é alegre demais, que fica alegre demais, que fica empolgado demais, que está fazendo compra exagerada, que está hipersexualizado, ou seja, com apetite sexual exagerado. Na maioria das pessoas fala, não, normal. Tem período que eu fico bem e fico alegre, fico bem, mas não é exagerado não, doutor. Geralmente você tem que pesquisar sobre isso com a família e perguntar, fulano fica às vezes empolgado demais, alegre demais, comprando até avião caindo, estourando os cartões de crédito, namorador pra caramba. Aí as pessoas muitas vezes relatam. Então a maioria das pessoas não procura um atendimento médico na hora da euforia. Procura o atendimento médico na hora da depressão. Tristeza, irritabilidade, desânimo, falta de energia, não está conseguindo produzir nada. Aí bate lá no médico, ô doutor, eu estou com esse problema. Se o médico não tiver um feeling, não fizer uma pesquisa adequada dos sintomas, depressão, toma aqui um antidepressivo, se ferra. Por quê? Porque o antidepressivo, que trata a depressão unipolar, não trata a depressão bipolar, não trata a bipolaridade. Então o antidepressivo é um elevador do humor, ele eleva, a pessoa até sai da depressão, entra em euforia e não mantém aqui na euforia, cai de novo. Então o antidepressivo sendo usado para tratar transtorno bipolar, e todos os dias eu atendo pessoas assim, que vêm com transtorno bipolar, tomando o antidepressivo para a depressão unipolar. E aí instabiliza mais ainda o transtorno bipolar, piora. É perigoso a pessoa até ter tentativa de suicídio com transtorno bipolar tomando remédio antidepressivo, sem o estabilizador de humor, que é realmente a medicação que trata o transtorno bipolar. E olha só, ou a pessoa regaça o tratamento, piora mais ainda os sintomas da bipolaridade quando tratado de forma inadequada, ou uma outra coisa que é comum acontecer, quando a pessoa entra na depressão, vai no atendimento médico, não relata a euforia, recebe um antidepressivo, chega em casa,
toma um antidepressivo, um dia, 2, uma semana, 2, 3 semanas, entra em euforia. Aí a pessoa fica tão empolgada que fala, que é isso? O que esse povo quer me dar remédio? Curei, tô pronta. Pega os remédios e joga tudo no lixo. Para o tratamento. Então a história natural do transtorno bipolar tem muito interrupções do tratamento. Então se você tem uma depressão aí, que você tenta tratamento e não dá certo, e principalmente você interrompe o tratamento por conta própria, por achar que está ótima, e daí um mês de novo, está ruim de novo, cuidado. Pode ser transtorno bipolar, principalmente se tiver euforia. Ah, doutor Jim, tem euforia. Então tem que receber um tratamento adequado, que é com um estabilizador de humor. Ah, doutor Jim, não tem euforia. Então não é transtorno bipolar, é depressão. Quando tem depressão, né? Então o estabilizador de humor é uma medicação que segura para não entrar na euforia, segura para não entrar na depressão e você oscila dentro da normalidade, onde as suas funções serão preservadas. Função de pai, função de mãe, a sua função no seu trabalho, onde você vai ter uma qualidade de vida melhor. Então, expliquei depressão, expliquei ansiedade, expliquei transtorno de pânico, expliquei o transtorno bipolar, né? Como eu já disse. E aí eu vou responder pergunta de vocês aí. Fiquem à vontade para fazer pergunta agora. A Gislaine está trazendo, às vezes a gente não vai no psiquiatra porque é caro. Acabamos indo no médico clínico que acaba dando remédio para depressão e a gente acredita que logo vai passar. Isso é pura verdade, viu, Gislaine? Infelizmente, tá? Porque o que acontece? Caro e barato é relativo pra caramba, sabe? Tem pessoas que acham barato pagar R$300 para ir numa festa open bar. R$300, festa open bar, a noite inteira para beber à vontade. Baratíssimo, nossa! E acha R$300 caro para pagar numa consulta. Entende? Tem muito a ver com prioridade isso também, tá? Mas que um médico que não está sendo bem remunerado, que está atendendo pelo convênio, por exemplo, vai receber R$70 por uma consulta, R$100, na melhor das hipóteses, nem sei quanto que o convênio está pagando hoje em dia, mas eu mesmo já cheguei a trabalhar pelo SUS, lá no começo da minha carreira, no hospital psiquiátrico em que eu era diretor clínico, e o SUS pagava R$7 por consulta. Mas eu nunca atendi meus pacientes correndo. Pelo contrário. Enquanto eu não resolvi o problema do meu paciente, eu não deixava embora. E aí, é óbvio, a minha agenda ficava sempre cheia. Mas isso me capacitou de ser o profissional que eu sou hoje para cobrar o ticket que eu cobro. Uma consulta médica comigo hoje está R$1.000. E os meus pacientes estão muito satisfeitos. Muito obrigado. Mas um médico que às vezes está ali para fazer volume, para atender um monte de gente, ele não vai te dar a atenção que você precisa. O pior é isso. Entende? Então, o caro e barato é relativo. Caro é passar 5 anos tratando com o médico do convênio ou um médico que não resolve o seu problema e sofrer 5 anos. Quando, na verdade, às vezes, se você está com uma depressão e uma ansiedade, você pode ter diagnóstico, tratamento e cura em 1 ano. Passar 20 anos tomando medicação errada, entende? Isso pode sair bastante caro. Então, Dami Produtos trazendo aqui, ó. Unipolar que tem resistência à medicação pode usar a doença de muleta para receber atenção? Demais. Porque é o seguinte, gente. Na verdade, a doença muitas vezes vem como uma das muletas, tá? Uma das muletas. Por quê? Porque o depressivo tem um processo de lamentação íntima
já intrínseco. Eu não estou criticando. Eu passei 6 anos numa depressão, comi o pão que o diabo amassou. Meu filho, hoje está com 16 anos, ele era um bebezinho na época. Não tinha graça. Eu amava ele de coração, mas eu olhava para ele e sentia triste. Tinha casado recentemente com a Ju. E era aquela tristeza, aquela melancolia. Eu não sabia o que me movia naquela depressão. Mas eu tinha dentro de mim um impulso da lamentação. Não por uma vontade de lamentar, simples. Mas porque eu adotava um sentimento de luto e perda do meu período gestacional. De acontecimentos do meu período gestacional. Então eu não estou criticando, mas o depressivo, ele com frequência tem várias muletas, várias desculpas que dá para justificar o seu problema e se manter nele. Só que chega uma hora que a gente cansa de sofrer e a gente busca e encontra ajuda. Maxwell está falando, eu sou assim. Na verdade, esse comentário estava mais para cima, eu acho que ele está falando de quando eu estava falando do transtorno bipolar. Porque na sequência aqui, a Vanusa está trazendo aqui, acho que sou bipolar. É o seguinte, Vanusa, se você acha e você está tendo sofrimento, procura ajuda, né? Se quiser, precisar da minha ajuda, chama no direct, ou então lá na minha bio tem lá um linkzinho, você clica naquele link, você fala com a minha assessoria, agenda uma consulta, porque além da intervenção medicamentosa, é importantíssimo que você tenha uma intervenção de liberação emocional. Por quê? No segundo ano de depressão, eu passei um ano mais ou menos resistindo, né? Homem é bicho difícil de procurar ajuda. Passei um ano resistindo. Mas no segundo ano de depressão, eu já falei, não aguento essa porra não aguento esse negócio aqui não. Procurei ajuda. Iniciei tratamento medicamentoso, né? Que diminuía a libido, inclusive. Eu recebi um tratamento inadequado e que não melhorava a minha depressão. Troquei a medicação várias vezes, tomei a medicação vários anos. E eu só fui melhorar mesmo, ter eficiência no meu tratamento e conseguir ficar sem remédio depois que eu encontrei de onde eu adotava aquele sentimento de luto, de tristeza, que era do meu período gestacional. Mas algumas pessoas têm essa causa na infância, outras pessoas têm essa causa no período transgeracional, ou seja, um comprometimento, um entrelaçamento sistêmico, quântico, com pessoas depressivas, com pessoas que sofreram muito do sistema familiar. A pessoa adota aquele sentimento e haja remédio. O remédio dá uma ajuda, dá, diminui o sintoma, dá, mas bem mesmo a pessoa não fica enquanto ela não fizer uma boa liberação emocional. E mais, às vezes a pessoa fica muito bem com a medicação. E o tratamento para depressão e ansiedade, ou ansiedade e ansiedade, 1 ano, 1 ano e meio no máximo. Só que, às vezes a gente faz o tratamento de 1 ano e a pessoa não quer fazer terapia. Felizmente eu não atendo mais pacientes que não querem fazer terapia, tá? Tenho isso como política, que não querem fazer a própria liberação emocional. E aí a gente tira a medicação e essa pessoa piora de novo. Aí volta a medicação. Fica mais 1 ano, 1 ano e pouco, a gente tira a medicação, volta o sintoma de novo, aí volta a medicação. Aí fica essas pessoas que, entre aspas, dependentes do antidepressivo. A gente não chama tecnicamente de dependência porque a pessoa nunca sente fissura. Ai, que vontade de tomar um antidepressivo. Não, é porque se ela para de tomar, depois de 1 semana ela volta a ficar com tristeza ou com ansiedade ou com pânico. Mas ela não é dependente. O termo dependência é quando a pessoa tem fissura. Igual tem fissura de droga, de álcool, de cigarro. Então,
o tratamento medicamentoso, ele é muito bom, muito importante. E vai trazer um alívio muito grande. Mas para que se faça o tratamento pelo período e tenha-se cura, é necessário que se faça um processo de encontrar essa causa profunda que é da alma, da consciência, que tem a ver com liberar traumas que trazem esses sentimentos de dor lá. Então, tem algumas pessoas que têm um componente neurobioquímico da doença muito forte, muito marcante. E essa pessoa melhora muito com a medicação. Tem muito paciente que chega e fala: doutor Jim, se eu manter o remédio, eu fico ótima. Mas se tirar o remédio, acabou. E já está quanto tempo tomando remédio? Já tem 6 anos, já tem 8 anos. Ou seja, se quiser continuar tomando o remédio, tampando o sintoma, beleza. Mas se quiser fazer uma liberação emocional, fazer uma sessão de liberação de traumas gestacionais, que foi o que me curou, vai conseguir ficar sem remédio. Mas pode ser que a pessoa não esteja disposta a encarar isso. Por quê? Porque a gente tem que olhar para sofrimentos do passado e abrir mão do vitimismo daquele sofrimento. Seja sofrimento próprio e principalmente sofrimentos familiares. Pai, mãe, avós que sofreram. Então a pessoa muitas vezes está apegada naquela razão de sentir: não, tadinho da minha avó, sofreu na mão do meu avô a vida inteira. E muitas vezes a gente fala: você está sofrendo porque você está emaranhada com isso. Desapega, libera, vamos fazer um processo. Aí a pessoa fala: doutor, mas meu avô foi muito sacana com a minha avó. Ou seja, tem um mas. Quando a pessoa fala mas, é sinal que ela não quer largar o osso da razão, e é uma pessoa que vai sofrer por mais um tempo. Depende de em que estágio você está do seu sofrimento. Eu encontrei solução na hora que eu realmente cansei de sofrer, na hora que eu estava disposto a largar das minhas resistências. Edmaura está perguntando: ficar ligada sem dormir várias noites é considerado depressão? A insônia é um dos sintomas da depressão e é um dos sintomas da ansiedade, é um dos sintomas do transtorno bipolar, da esquizofrenia. Tem um monte de doença que pode causar o sintoma insônia. Vai depender muito do que vem junto da insônia. Ficar sem dormir com frequência pode ter várias causas. Tem que saber de outros sintomas. A insônia com tristeza, no dia a dia, incomodando por pelo menos 1, 2 meses, ou às vezes muito mais tempo, é depressão? Muito provável. Xi Brasil está trazendo: eu quero sua ajuda para meu filho, vou te procurar. Obrigado, Xi Brasil, pode me procurar, estou à disposição. Me chama no WhatsApp ou no direct que a gente vai falando aí. Jaciara Félix está falando de hormônio. Muitas vezes uma deficiência hormonal ou um excesso de hormônio da tireoide, por exemplo, dá insônia, aumenta a ansiedade. Então é necessário fazer exames clínicos também, né? Ver como que está a tireoide. Nil Moura, boa noite Nil. Fazia tratamento com um psiquiatra, dizia que era o melhor da minha região, mas nunca achei bom, porque ele só passava a medicação e nem perguntava nada de mim. Eu que falava, mudei, não me arrependi. É isso aí, Nil. É o seguinte, existe no meio médico um certo conformismo. Por quê? Tem condições médicas que a medicina não explica causa e não consegue intervir. Vamos considerar, por exemplo, vários tipos de reumatismo, né?
alguns tipos de artrite, alguns tipos de doenças autoimunes. A causa profunda não é conhecida pela medicina. Através de liberações emocionais, através da constelação familiar, através de técnicas profundas que pegam a consciência em seu centro, esse tipo de adoecimento pode ter muita melhora e até cura. Mas a medicina organicista, que analisa o órgão, o reumatologista vai falar, olha, você vai ter que tomar esse corticoide aqui o resto da vida. Ah, doutor, mas eu estou engordando, estou ficando com as costas desse tamanho de gordura, estou ficando com a face redonda por causa do corticoide. Aí o reumatologista falou, é o recurso que a gente tem. E é o recurso que ele tem mesmo, entende? Então existem muitas situações que existe um certo conformismo. E às vezes exagerado. Tem situações que a medicina não tem recurso, mas tem situações que a medicina tem recurso, mas o médico muitas vezes não quer se dar o trabalho, tá meio relapso ali, entendeu? Principalmente esses bambambam aí, ó, que é o melhor da região, tem agenda cheia, então às vezes não importa muito. E às vezes fala, ó, você vai ter que acostumar com esse sintoma colateral. Na psiquiatria em especial, eu canso de pegar pacientes sem libido, marido querendo separar já, engordando, com sonolência, e que vem de outros profissionais e fala, o doutor que estava me tratando falou que eu tinha que acostumar com isso. Você falou para ele que você não estava tendo desejo com o seu marido? Ah, falei. Mas ele falou que eu tinha que continuar tomando esse remédio. Vacilo. Tem uma gama gigantesca de medicações que podem ser usadas para os problemas semelhantes. Tecnicamente, ele tinha que tentar trocar a medicação. Ninguém precisa conviver com o efeito colateral de remédio. Não precisa. As medicações que existem hoje em dia são muito seguras. São muito com alta tecnologia. Mas a mesma medicação que não causa sintoma numa pessoa, causa na outra. Então vai precisar do feeling do profissional de perceber, ó, eu dei essa medicação, deu sintoma colateral, peraí, eu vou trocar por essa outra. Ah, essa deu efeito colateral também? Opa, peraí, tem que trocar para essa outra, até acertar uma que dá efeito terapêutico, reduzindo pelo menos 90, 80, 90% dos sintomas. Coloca isso como seu padrão, tá? Se você está fazendo um tratamento médico psiquiátrico e você tinha 100% de sintoma de depressão, né? Vamos considerar de 0 a 100. Reduziu 80%, satisfatório o tratamento. 80, 90%. Agora, reduziu metade dos sintomas, insatisfatório. Reduziu 30% só dos sintomas, insatisfatório. Está comendo bola. Você como paciente e o médico por não investigar ou por você não falar. Mas estão comendo bola. Um tratamento adequado tem que reduzir 80, 90% dos sintomas de depressão e de ansiedade. Então vamos lá. A Vanusa trazendo, realmente a gente tenta resistir também. É isso mesmo. É uma fase que a gente fica chamada fase de negação. Não tem, isso não é problema para mim não. Eu vou resolver, calma. Mas chega uma hora, meu bem, que a gente não aguenta mesmo. Você atende criança de 7 anos? Jaqueline, eu só atendo criança através dos pais, no que diz respeito, não a parte da psiquiatria, mas da liberação emocional. Porque as crianças pegam o adoecimento dos pais, do ponto de vista sistêmico, familiar. Então a gente trata a criança através dos pais, tá? Mas na área da psiquiatria, só atendo de 16 anos para cima. 16 anos eu já atendo. Acima de 16 também. Sono excessivo, com frequência relacionada à depressão, redução da energia. Dr. Jim, você fará uma autoliberação hoje? Não. Mas eu vou dar uma palhinha rapidinho aqui a respeito da principal
causa e solução sistêmica para depressão e para ansiedade. Oliveira Galeano está perguntando: o senhor trata pessoas com vícios, picos de ansiedade e euforia? Com certeza. As dependências químicas, dependência de tecnologia, caramba, tá epidêmico nos adolescentes hoje em dia, dependência de tecnologia, dependência de jogo nos meninos e dependência de rede social nas meninas. Tá epidêmico. Trato tudo isso sim. Ansiedade, euforia. A minha especialidade é essa aí mesmo, é psiquiatria, que trata tudo isso aí. Vamos lá, boa noite, tudo bem? Meu esposo toma Rivotril para ansiedade, sem prescrição médica. Faz mal a longo prazo? Faz mal não, frita o cérebro dele, tadinho. Fala para ele que tá vacilando também. Porque o Rivotril, vocês sabiam que o Rivotril, gente, é a medicação de marca mais vendida no mundo? De todas as medicações que existem no mundo, a medicação da mesma marca mais vendida no mundo é o Rivotril. O Rivotril, ele é um benzodiazepínico, ele é um tarja preta, causa dependência, diminuição da memória, diminuição da capacidade intelectiva, ou seja, demência. Principalmente a longo prazo. E é dose dependente, quanto maior a dose. E ainda tem um outro efeito que a gente chama, por isso que é tarja preta, de tolerância. Ou seja, por um período você toma 5 gotinhas, no outro período você está tomando 7, daqui a um ano você está tomando 10, e aí daqui a pouco você está tomando 40 gotas para conseguir dormir. Tratar a longo prazo com tarja preta é iatrogenia. No caso dele tá tomando por conta própria, é automedicação e frita o cérebro, como eu disse. Procurar um médico. Dr. Jim, a Gislaine está perguntando: qual a sua opinião sobre os psicodélicos enteógenos como tratamento para depressão? Olha, não tenho expertise nem nenhum nem outro. Psicodélico, substâncias psicoativas alucinógenas, até onde eu sei, piora a depressão. Pelo menos os psicodélicos e alucinógenos comuns, né? Eu não sei se tem algum estudo já mostrando algum alucinógeno ajudando depressão. Sinceramente, não é a minha expertise. Olha só, o Prozolan, quase 20 anos, a Ellen está trazendo aqui. Só de pensar em tirar, eu quero chorar. Me dá desespero. É por isso que ele é tarja preta, viu, Ellen? E de todos os tarja preta, o Prazolam, ele é o que mais vicia. Ele dá uma onda como se fosse bebida alcoólica, como se fosse... Por quê? Além de diminuir a ansiedade e dar sono, ele dá prazer. Dá prazer. Você toma um tarjinha preta desse, alívio, dá até um sorriso. Como se tivesse fumado um baseado, como se tivesse tomado a talagada de pinga. Exatamente, ele dá prazer. Ele ativa o circuito da recompensa, igual outras drogas de abuso. E vou trazer aqui para vocês. A Liliana está trazendo: o meu esposo toma sertralina já faz 7 anos, sem medicação, já há mais de 7 anos. Sem medicação, ele tem picos de ansiedade. Gostaria de saber da sua opinião sobre. A sertralina eu quase não prescrevo, porque ela é extremamente... é muito frequente a diminuição da libido. Em outras palavras, é bem broxante. Mas é frequente. Tem aí uns 20% das pessoas que não tem diminuição da libido. Se for o caso do seu esposo, é uma medicação que pode ajudá-lo. Mas se tiver diminuindo a libido, tem que trocar. E qualquer que seja a medicação para depressão e ansiedade há mais de 7 anos, está errado. Um tratamento adequado para depressão e para ansiedade pode te trazer cura em 1 ano ou 1 ano e meio no máximo. Os meus pacientes, a maioria tomam 12 meses, cravado.
raramente a gente estende mais do que isso. E, do ponto de vista sistêmico, a depressão pode ser causada por luto não resolvido, ou seja, sua mãe morreu, seu pai morreu e você não aceita. Síndrome do gêmeo sobrevivente ou abortos no sistema familiar que não foram reconhecidos e, especialmente, críticas, julgamentos em relação à figura materna, em relação à mãe, causam com frequência a tristeza, desânimo, redução da energia e depressão. E a ansiedade, do ponto de vista sistêmico, depois a gente pode fazer uma live inteirinha sobre depressão e ansiedade para soluções sistêmicas. Mas hoje eu quis trazer mais uma percepção médica, que é a minha área, né? É a minha expertise de origem, e porque eu vejo gente pra caramba sofrendo em relação a isso, eu vejo gente pra caramba fazendo cagada, digamos assim, no próprio tratamento, colegas médicos conduzindo mal, conduzindo mal os tratamentos, a desinformação, a ignorância em relação a um assunto muito grande. Então eu quis trazer mais essa parte da solução médica. E, do ponto de vista sistêmico, a ansiedade com frequência pode estar relacionada a traumas gestacionais, principalmente fobia específica, medo de altura, medo de lugar fechado, medo de barata. Não é medinho não, tá? É medo, pânico, a pessoa não suporta. Fobia especificamente de uma coisa ou de outra, com frequência está ligada a trauma gestacional, e aí só uma liberação de trauma gestacional para resolver mesmo, né? Inclusive hoje em dia a gente faz a liberação de trauma gestacional 100% online, de onde você estiver, e com muita eficiência e segurança. Outras causas de ansiedade do ponto de vista sistêmico é crítica, julgamentos em relação à figura paterna. Outra causa comum do ponto de vista psicológico sistêmico, traumas de infância, traumas de agressão, de abandono, situações onde a pessoa se sentiu na infância desprotegida, com frequência faz a pessoa desenvolver uma ansiedade, que é o medo de tudo. Ela não lembra daquela situação do medo que passou lá na infância, não lembra no dia a dia, mas as situações do cotidiano trazem uma sensação de risco, como um sentimento de risco adotado lá de trás. Então a pessoa está pensando numa viagem que vai fazer amanhã, sabe que a chance maior de dar tudo certo, mas tem uma sensação de risco. A pessoa vai fechar um negócio, sabe que o risco é baixo, começa a ter palpitação, falta de ar, tremor na hora de fechar um negócio, não tinha por que liberar adrenalina. Às vezes está entrelaçado com uma situação de acerto de contas, assassinato, dentro da história do sistema familiar, que esse sentimento é adotado e tem que ser liberado, não tem outra solução não, né? E a solução de liberação emocional, assim como o processo completo de mentoria de 5 meses, a gente faz 100% online para todo o Brasil também, beleza? E se fizer sentido, manda um direct ou então clica no link lá da minha assessoria, fala com o WhatsApp da minha assessoria, beleza, galera? Ó, beijo no coração de vocês, Deus abençoe e excelente noite, bom descanso. Espero que eu possa ter contribuído com vocês. Vou deixar a live gravada sim, se sentir que faz sentido e tiver alguém que você gostaria de ajudar, depois vai lá, marca essa pessoa na live no feed, manda o link para ela pelo WhatsApp, manda o link da live no grupo da família, principalmente se você tem vários familiares com depressão, com ansiedade, principalmente se você tem familiares que tratam depressão e tratam ansiedade, mas continuam sofrendo com os sintomas. É importante esse esclarecimento chegar a mais pessoas. Beleza? Brigadão. Valeu. Excelente noite. Tchau, tchau.